das Crianças! Dia das Crianças! Obrigado! Graças! Merci! Arigato! Você sabe dizer obrigado em mais alguma língua? Que tal havaiano? Mahalo! Esse mês, crianças, nós temos falado sobre gratidão. E gratidão é demonstrar aos outros que você reconhece a ajuda deles. Não importa em quantas línguas você sabe falar obrigado. O importante é sempre ser grato. Grato às pessoas, grato a Deus por todas as coisas. E o nosso versículo desse mês fala sobre isso. Alguém se lembra? Está lá em Salmo 136, versículo 1. E ele diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E qual é o nosso tema mesmo do mês, da nossa série? Grite bem alto. Deixe-o saber que você é grato. Muito bem, crianças, hoje nós temos mais uma incrível história sobre gratidão, então se preparam, porque a nossa história vai começar! A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Crianças, quando Jesus ele estava na Terra, ele fez coisas incríveis, muitos e muitos milagres. O livro de Lucas vai mostrar um pouquinho pra gente da história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, vão contar a história de Jesus. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que está em Lucas. No livro de Lucas conta muito desses milagres. E nós vamos ver um desses milagres que vai acabar dizendo sobre gratidão. Então, se você não pegou sua Bíblia ainda, corre lá, pega sua Bíblia para a gente ouvir sobre essa história. Certa vez, Jesus estava viajando entre Samaria e Judeia, na fronteira. E nessa viagem, ele avistou 10 homens. Quando esses 10 homens viram Jesus, eles foram correndo falar com Jesus. Eles tinham uma doença na pele, uma doença muito difícil, onde eles não podiam ficar próximo das pessoas, porque era uma doença que contaminava as outras pessoas se eles estivessem próximos. Então era uma doença que trazia muita solidão. Nem mesmo perto da própria família eles poderiam ficar. Era uma doença onde eles não podiam estar perto de ninguém, perto de outras pessoas. Era uma doença muito triste daquela época. E esses homens foram correndo para Jesus porque eles ouviram histórias a respeito do Mestre. E eles disseram: Jesus, tenha compaixão de nós. Um desses homens, no meio dos 10, ele era um samaritano. Um homem de um grupo em que os judeus não confiavam. Mas ele estava lá, pedindo a compaixão de Jesus. Quando Jesus os avistou, ele disse: abre sua Bíblia, crianças, lá em Lucas 17, versículo 14. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Crianças, quando Jesus fez esse pedido, parece um pedido simples, né? Vai lá ter com o sacerdote. Mas as pessoas, naquela época de Jesus, as pessoas doentes só poderiam ver um sacerdote quando elas já estivessem curadas da doença. Elas não poderiam ir até o sacerdote doentes, mas Jesus fez esse pedido. E o que eles fizeram? Eles foram até o sacerdote,
porque ele sabia que Jesus fazia milagres e se Jesus tinha pedido isso para eles, então era isso que eles tinham que fazer. Então, prontamente, ao receberem essa notícia, eles correram atrás do sacerdote. Quando eles estavam a caminho do sacerdote, em algum momento eles foram curados e eles chegaram até o sacerdote completamente limpos daquela doença. Já não havia mais nada na pele deles e eles estavam muito felizes e celebravam o milagre que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito. Então, rapidamente, estes homens devem ter ido às suas famílias e amigos, porque há tanto tempo eles estavam distantes, mas agora eles poderiam estar perto porque eles já estavam curados. Mas um desses homens, o samaritano, ele voltou. E ele voltou para agradecer a Jesus. Quando ele voltou, Jesus, muito obrigado, Jesus. Ele foi grato e ele se lançou aos pés de Jesus, agradecendo aquilo que Jesus tinha feito. Vamos continuar a história lá na Bíblia e ver o que ele falou? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé lhe salvou. Quando Jesus pediu, o samaritano foi ao encontro do sacerdote e no caminho foi curado. Mas ele decidiu voltar e ser grato a Jesus pelo que ele tinha feito. O samaritano nos ensinou uma grande lição de sermos gratos. Crianças, nós precisamos dizer obrigado. Diga obrigado. E o samaritano nos ensinou a dizer obrigado e mais do que ser curado da doença, Jesus fez algo extraordinário na vida dele. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Jesus deu a ele a salvação. A salvação, crianças, é a certeza de que quando nós morrermos estaremos com Jesus no céu, desfrutaremos da vida eterna. O maior e melhor presente quando ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar o nosso pecado e para que agora a gente tenha a certeza de termos uma vida eterna ao lado de Deus. E Jesus, ele fez isso com o samaritano. Salvou. Crianças, que alegria! Nós precisamos lembrar de sempre sermos gratos a Deus. Deus nos deu a salvação. Por isso, vamos agradecer a Deus nesse momento? Fecha o seu olho e faz essa oração comigo. Deus, muito obrigada pelo teu imenso amor que nos salvou. O amor, ó Deus, que nos deu a vida eterna, que poderemos estar ao seu lado quando morrermos. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e nos salvado, nos curado. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a sempre sermos gratos ao Senhor. Nos ajuda a lembrar, Deus, de todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela nossa família que está perto de nós. E obrigado até pelos momentos difíceis, porque o Senhor nos tem ensinado com todos eles. Obrigada por termos o Senhor, em quem podemos sempre confiar. Nós louvamos e agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não esqueça, diga sempre obrigado. Seja sempre grato. A gente pode ser grato nas nossas atitudes, fazendo algo por alguém que fez algo por nós também. Mas também nós podemos ser gratos com as nossas palavras, dizendo obrigado, dizendo o quanto a gente ama e quer bem as pessoas. Nós podemos demonstrar a nossa gratidão e devemos fazer isso. A Bíblia nos ensina a sermos assim e a fazermos isso. Por isso, crianças, não deixe de agradecer. Agradeça a seus pais por algo que eles fizeram. Agradeça seu irmão, o seu amigo, alguém que está próximo de você. Mas lembre-se que Deus nos deu o maior presente e nós devemos sempre ser gratos a Ele por todas as coisas.
pelo ar que respiramos todos os dias. Por isso, não esqueça de sempre ser grato a Deus. E é assim que você pode ser grato a Deus, orando, buscando Ele, falando com Ele, lendo a sua palavra. Muito legal, né, crianças? A gente aprendeu um pouco mais sobre a gratidão, mas nós vamos ver ainda mais histórias sobre isso. Então não percam as nossas próximas histórias e vamos aprender a sempre sermos gratos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!